E agora vamos à nossa última aula, aula bônus, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre o microagulhamento capilar e corporal. Então, a gente falou um pouquinho já sobre isso, falou sobre os dispositivos que podem ser utilizados, falamos sobre o microagulhamento que pode ser realizado nestas áreas, mas quando a gente fala em microagulhamento capilar e corporal, a gente também precisa fazer uma avaliação inicial, precisa naquela consulta que eu comentei lá no início, precisa de algumas informações que são de extrema importância. Então aqui, como eu já comentei, a gente precisa de uma ficha de anamnese detalhada, com histórico médico, com algum tipo de alergia, uso de medicamento, qual que é o estilo de vida deste paciente, se tem doenças autoimunes, a gente precisa aqui de algumas informações que vão ser essenciais para fazer então essa elaboração de protocolo. O histórico deste paciente, principalmente o histórico estético e capilar. Então aqui quando a gente fala em microagulhamento capilar, a gente precisa fazer uma avaliação desse couro cabeludo, precisa verificar se esse fio está forte o suficiente, se tem como fazer o crescimento de novos folículos ou não, porque se não tem como, não adianta fazer o microagulhamento ou nenhuma outra técnica que eu não vou conseguir fazer esse desenvolvimento. Identificar a queixa desse meu paciente também é uma forma muito importante, tratar aquilo que realmente incomoda ele e alinhar também as expectativas com a realidade. O que o meu paciente quer com aquilo que eu realmente consigo entregar. O que é possível dentro da minha prática clínica, daqueles protocolos, daqueles procedimentos que a gente comentou, o que é possível entregar para ele de uma forma bem realista. Continuando nessa parte, então, como eu falei para vocês nessa análise inicial, a gente precisa também fazer alguns exames, porque eles vão ser um apoio diagnóstico, onde a gente precisa fazer um checklist. Principalmente quando a gente fala no capilar. Então, ali na parte de capilar, ver a parte hormonal, ver a parte de vitaminas, de minerais, como que tá esse organismo, se eu consigo realmente fazer esse crescimento de folículo. E outro exame bem importante também quando a gente fala da queda capilar é a questão da ferritina e do ferro sérico, que é muito importante a gente fazer essa avaliação. Para a parte corporal, a gente já vai entrar ali com alguma parte hormonal também, para ver se não tem algum hormônio influenciando nesse ganho ou perda de peso. Verificar um hemograma completo, a questão de colesterol, a gente vai fazer todo um checklist e aqui nesse slide vocês podem verificar alguns dos principais exames que vocês podem pedir e solicitar aos pacientes de vocês, tá? Critérios e condições, então, quando for trabalhar no capilar, alopecia androgenética, eflúvio telógeno, refração difusa, melhorar o aspecto dos fios, queda de cabelo, tudo isso a gente vai cuidar para fazer a aplicação. Já o corporal, a questão de estrias, celulite, se nós temos flacidez cutânea localizada, se tem mais de uma disfunção associada nessa região, então tudo isso a gente vai estudar, colocar na ficha de acompanhamento desse paciente e entender o que a gente está tratando naquele momento. A documentação, que eu já comentei lá nas primeiras aulas, que o registro fotográfico, escala de avaliações, principalmente quando a gente fala no capilar, as escalas de Ludwig, North Hamilton, para a questão de quem tem alopecia, né, da calvície, para entender quais são os graus que essa paciente ou este paciente está, termo de consentimento, ficha de evolução clínica, as fotos para ir acompanhando, tudo isso é de extrema importância. E agora eu vou apresentar para vocês alguns antes e depois com o microagulhamento associado aos dermocosméticos no drug delivery. Então aqui é um protocolo para melasma, onde foram realizadas 2 sessões de microagulhamento, tá? O ativo utilizado, o dermocosmético, foi a lumiescência, e aqui a gente já conseguiu ver uma melhora maravilhosa da pele da paciente. Na região de colo, onde a paciente apresentava alguns sinais de envelhecimento, algumas linhas na região de pescoço, aquelas manchinhas da idade, a gente conseguiu clarear bastante após 3 sessões de microagulhamento. Aqui foi utilizado o Excel Plus, e normalmente essa região de colo, pescoço, eu acabo utilizando a Alure Dermapen G3, tá? Que é a caneta de microagulhamento convencional. Aqui é na região de face. Na foto não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas a gente conseguiu tratar bem a flacidez que a paciente tinha nessa região, reduzir algumas manchinhas de pele, as linhas na região de pescoço, a gente conseguiu melhorar a qualidade dérmica dela também, então isso com 4 sessões de microagulhamento. Aqui mais voltado para hidratação e redução da oleosidade, então na foto fica um pouco mais difícil de verificar isso, mas a gente com 3 sessões conseguiu reduzir muito a oleosidade da pele, conseguiu deixá-la mais hidratada, mais iluminada, melhorar o viço. Então, a gente consegue melhorar esses pequenos detalhes também da pele do paciente. Um protocolo, então, para poros dilatados,
onde esse é um resultado em uma única sessão, foram realizadas ao todo 3 sessões, mas aqui a gente já consegue notar uma diferença bem significativa na pele da paciente, utilizando o vitamina C, e nela foi aplicado com o roller, tá? O roller de 1 milímetro. Cicatrizes de acne, aqui é para vocês enxergarem um pouquinho a associação de produtos, que eu não preciso trabalhar com um único ativo, um único dermocosmético, eu posso ir associando para ter ali o efeito de todos aqueles ativos de diferentes formas no organismo. Então aqui eu tenho o NanoBoost e a vitamina C associados em sessões diferentes, tá? Esse é o resultado após 3 sessões, e aqui também foi utilizado o roller a 1,5 de profundidade. Aqui é um protocolo para alopecia, onde a gente acabou trabalhando somente com o Hair, que é aquele dermocosmético da linha Multidoses, tá? Foram 4 sessões para a gente conseguir recuperar toda essa região do couro cabeludo. Outro protocolo para alopecia, porém aqui a gente associou a outro procedimento, que é a mesoterapia. Então aqui é o resultado após uma sessão de microagulhamento e 5 sessões de mesoterapia, tá? A gente consegue ver uma melhora muito boa, principalmente no folículo, que o folículo ele tá mais firme, tá mais denso, ele tá mais com uma maior densidade, tá mais bonito, está mais forte. Protocolo para pele oleosa e poros dilatados, então aqui o que a gente consegue perceber na foto é um pouco da melhora da textura da pele, onde a gente consegue perceber aquele viço, e aqui foi utilizado o Eye Elasticity para a região de olhos, para melhorar um pouquinho essa região das olheiras, e também o AZ Oil Control, que é da linha Skin Deep, para trabalhar então essa parte de oleosidade da pele. E o protocolo então para cicatrizes de acne, onde foram realizadas nesta foto 2 sessões, mas ao todo foram 4 sessões, tá? Onde foi associado o EGF e o hexapeptide. Então aqui a gente consegue melhorar muito a aparência da pele do paciente, reduzir aquele aspecto de casca de laranja que fica todo furadinho o rosto do paciente. Aqui para melhora, então, na olheira e qualidade dérmica, era uma paciente que não apresentava muito disfunções, ela só queria deixar a pele mais hidratada, melhorar o viço. Então, com isso, a gente trabalhou com hexapeptide e com a elasticity na região de olheiras, tá? De pálpebra inferior e superior também. Aqui é o resultado após 3 sessões. Aqui é um protocolo voltado exclusivamente para a região de olheiras, para a gente ver a diferença. Então, o resultado é após a primeira sessão, e a gente consegue perceber muita melhora nesta região das olheiras, como clareou bastante a região dos olhos, utilizando a elasticity. Aqui pode ser associado também o tranexamic acid, porque ele vai auxiliar a clarear ainda mais essa região. E um protocolo para estrias, um protocolo então corporal, onde a gente associou o EGF com o vitamina C para a melhora das estrias. E aqui a gente consegue ver a associação das 2 linhas, tanto multidose quanto skin deep. Então a gente pode fazer essa associação das 2 linhas tranquilamente, potencializando os nossos resultados. Este aqui é o resultado após 3 sessões somente de microagulhamento, não entramos com nenhum outro procedimento junto. Aqui é para a gente conseguir ver bem certinho o que o microagulhamento, juntamente com o drug delivery, consegue nos entregar de resultado. Hiperpigmentação, utilizando então o tranexamic acid. Aqui a paciente tinha a sua principal queixa ao redor dos lábios, onde a gente conseguiu reduzir bastante essa hiperpigmentação, melhorar a qualidade dérmica, reduzir algumas linhas que ela tinha na região também. Então, uma melhora foi total, deixando essa pele mais saudável. E por último, um protocolo para regeneração cutânea, onde foi associado o PDRN e o exossomos, que é o boom, é aquele procedimento, é aquele ativo, é aquele dermocosmético que está super em alta hoje. Então aqui foi associado, iniciado o procedimento com o Biossomos, e em seguida a gente entrou com o PDRN Neobio. A gente consegue perceber principalmente melhora na qualidade dérmica, redução das rugas, das linhas de expressão, código de barras, pés de galinha. A paciente teve uma melhora muito boa com apenas 2 sessões de microagulhamento, intervalo de 30 dias, ou seja, esse resultado é com 60 dias, tá? Utilizando então esses 2 ativos, inicia o protocolo com exossomos, finaliza com o PDRN e juntamente com as canetas de microagulhamento. E para encerrar então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Todos estes produtos, ativos, dermocosméticos, essa parte dos dispositivos, tudo isso vocês encontram no e-commerce da Lur, e até mesmo vocês podem falar com o consultor de vocês. Fiquem super à vontade.
Tem a parte técnica que está à disposição de vocês, qualquer coisa podem chamar, fiquem super tranquilos, a gente está sempre à disposição de vocês. E mais aulas, cursos, palestras que a Alura acaba proporcionando, vocês encontram também no Alura Academy. Muito obrigada!